Vamos nós. Ó. Diabetes e hipertensão. Eu acho que essa tabela aqui eu já passei. Não já? Das pressões. Alguém vai ter que abrir o microfone que agora eu não enxergo o chat. Sim. Sim, beleza. Ó, então vamos lá. Esse aqui eu também passei. Também. Então eu já acabei esse assunto. Eu já falei das precauções e era só isso, ó. É isso. Então, acabou. Então vamos falar de outro assunto, tá? Ó. Então vamos começar no assuntinho novo e último assunto do semestre. Ó que beleza, né? Terminamos todo o conteúdo, deu tempo, bacaninha para terminar o conteúdo. A semana que vem, se eu não me engano, vocês têm a unificada. Eu não sei se é dia 1º ou no dia 2. Então, a nossa prova ficou para a outra semana, no dia 8. Tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Acho que essa semana que vem vocês têm a unificada. E a nossa ficou para dia 8. Deixa eu ver só se é isso mesmo. Deixa eu achar aqui o grupo do povo. Mídia. Cadê esse danado desse horário? Vai. Calma lá que eu vou achando o horário aqui. Mas eu acho que é isso. Vocês já viram que dia que vai ser a unificada? Se vai ser isso mesmo? Bom, pelo que a Juliana, nossa professora, passou, parece que é dia 1º. É dia 1º. Então, deixa eu ver. Isso mesmo. A nossa prova é dia 9. Tá bom? Eu estava confirmando aqui. Então, a nossa avaliação é dia 9. Então, dia 1º, dia 2 aí, vocês vão ter a unificada. Depois vocês têm um feriadinho. Depois, no dia 9, nós teremos aí a nossa provinha. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá para pigmentos e pigmentação patológica. Primeiro, o que são pigmentos? Pigmentos são substâncias que têm cor própria. Ponto. Independente da sua origem, da sua composição química, do seu significado biológico, são substâncias que têm cor própria. Daí, nós temos 2 tipos básicos de pigmentos que podem nos colorir, né? Pigmentar os nossos tecidos. Os pigmentos que vêm de fora do nosso corpo, chamados de pigmentos exógenos, e os pigmentos que nós mesmos produzimos, que são os pigmentos endógenos, ok? Então, nós temos pigmentos que vêm de fora, pigmentos exógenos, e pigmentos que vêm de dentro, mesmo o nosso próprio organismo produz, que são os endógenos. Dos endógenos, que no caso são os mais importantes, nós temos 3 classes principais de pigmentos endógenos, tá? Nós temos a melanina e os seus derivados, né, principalmente a melanina. Nós temos a hemoglobina e os derivados da hemoglobina. E nós temos um outro pigmento chamado lipofuscina. Tá? E nós falaremos de cada um desses 3, com ênfase nos 2 primeiros. Então, nós temos pigmentos endógenos, que o nosso organismo produz, que são 3 principais: a melanina, a hemoglobina, os derivados da hemoglobina e a lipofuscina. Ok? E nós temos pigmentos exógenos, aqueles que vêm de fora e nos pigmentam. Daí tem um monte, né? Eu coloquei só alguns que tem nesse livro do Montenegro e Franco, né? Coloquei alguns aí como a antracose, a siderose, o chumbo, tatuagem. São todos pigmentos. Deixa eu deixar o povo entrar aqui. São todos pigmentos que vêm de fora e nos colorem. Se for colocar e enumerar, tem muitos pigmentos que podem nos colorir.
Mas eu coloquei esses daí porque, principalmente a antracose, porque eu já vi cair em concurso público, tá? Esse nome antracose. Qual o significado clínico dessa alteração chamada antracose para odontologia? Nenhum. Nenhum mesmo. Ah, mas por que caiu numa prova de concurso, professor de odontologia, a palavra antracose, que é um pigmento à base de carvão? Porque concurso não é feito para o povo passar. E essa é a realidade. Concurso é feito para selecionar. Se todo mundo que prestasse passasse no concurso, não tinha emprego, não tinha como ter emprego para todo mundo. Então, o que, que eles fazem no concurso? Eles dão umas perguntas básicas, normais, que a maioria das pessoas acertariam, e dão aquelas perguntas cabeludas, né? Aquelas perguntas assim que nem no rodapé do livro de vez em quando você não encontra, para exatamente selecionar aquele que sabe um tanto a mais que os outros, ou que chuta e acerta. Mas é muito difícil você achar que no chute, por sorte, você vai ser o iluminado e que chutando você vai acertar todas as perguntas difíceis e vai passar. Né? Falando, de repente, uma pergunta que você chutou, difícil você acertou. Mas, de repente, tem, de 40 questões, tem pelo menos umas 6 questões que são muito difíceis. E se acertou uma, também não faz grande diferença. Pelo menos você tem que saber, no mínimo, a gente fala das difíceis, você tem que saber aí 50% a 60% delas. Metade você tem que saber. As outras 3 que fiquem para chute. Né? Mas tem que saber pelo menos metade das questões difíceis. Para você estar ali no páreo, né? E acertando todas as fáceis. Fáceis e médias, né? São aquelas mais comuns. Então, é mais ou menos esse o cálculo que se faz. Você acerta todas as tranquilas, né? As médias você acerta todas também. E as difíceis você acerta pelo menos metade. Aí tá, beleza, você tá lá no páreo. Acertou muito menos que isso? Esquece que também você dançou. Então, essa pergunta estava lá. Aí eu falei, bom, então vamos colocar aqui na aula, né? O que é antracose. Então, eu vou explicar o que é antracose. Mas, como eu te disse, não tem significado clínico absolutamente nenhum quando a gente fala em odontologia. Mas tá aí. Então, antracose, siderose, chumbo, tatuagem, por exemplo, são pigmentos exógenos que vêm a tatuar o nosso corpo, né? Pode ter tatuagem na boca? Pode, né? Hoje em dia, cada um com a sua loucura, né? Mas tem louco pra tudo. Tem doido aí que tatua o nome da namorada, né? O rosto da namorada na perna. E aí depois troca de namorada, vai ter que transformar o rosto da namorada no rosto da mãe. Oh, meu Deus do céu. O nome aí, Virgem Maria, dependendo se for o nome, ou você arranja uma outra namorada com o mesmo nome, ou você vai ter que fazer alguma gambira aí para transformar esse nome no futuro nome de um filho, alguma coisa assim. Mas cada um, cada um. Então vamos lá. Vamos começar a falar dos pigmentos endógenos, tá ok? E dos pigmentos endógenos, que eu falei para vocês, são 3, né? A melanina, a hemoglobina e os derivados e a lipofuscina. Vamos começar com a melanina, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar na danada da melanina, né? A palavra melas quer dizer preto, então pigmento preto. Mais ou menos, né? Porque, na verdade, esse pigmento chamado melanina, ele se dá pela união de dois tipos de melanina, que são chamados de felmelanina e eumelanina. Então, a concentração de felmelanina e eumelanina é que, na verdade, vai dar as tonalidades, que variam desde praticamente preto até aquele loiro clarinho, né? Quanto mais eumelanina, mais preto é. Quanto mais felmelanina, mais amarelinho e sem cor é. Ok? E as variantes estão aí. E essa determinação é uma determinação genética, tá? Mas nós não falamos em felmelanina e eumelanina, nós falamos melanina, porque na pessoa ela está como melanina. É que eu estou falando que essas tonalidades, essa melanina daquela pessoa depende exatamente da proporção de uma melanina mais escura da mistura com a melanina mais clara. E essa proporção quem dá é a sua genética, tá?
Quem produz essa chamada melanina, né, essa substância chamada melanina, são as células chamadas melanócitos. Então, o próprio nome já está falando, melanocito, células que produzem melanina. Essas células chamadas melanócitos, elas estão presentes nas nossas camadas basais ali, junto do epitélio, aquela camada mais profunda do epitélio. Na camada basal, nós temos essas células chamadas melanócitos. E os melanócitos, eles são responsáveis, então, por distribuir esta melanina, tá? Por meio de organelazinhas, de vesículazinhas chamadas melanossomas. Então, o melanócito tem dentro dele umas vesículas, como se fossem bolsinhas, que tem uma enzima e uma substância chamada tirosina, tá? Então, esses melanócitos têm os melanossomas, que são essas vesículazinhas, que tem essa substância chamada tirosina, e uma enzima chamada tirosinase. A enzima chamada tirosinase transforma a tirosina, que é um pigmento sem cor, em melanina, que tem cor, né? Então, de novo, melanócito tem lá, né, as suas vesículazinhas, contendo tirosina, aí uma enzima chamada tirosinase transforma a tirosina em melanina e agora tem cor. E aí transfere esses melanossomas, que são essas vesículazinhas, como se fossem bolsinhas, né, saquinhos contendo melanina, para as células captarem. E as células, então, da epiderme, as células do folículo piloso, elas captam esses melanossomas e pegam a cor. Não sei se vocês entenderam. Quer dizer que o melanócito, na verdade, ele é a fábrica de tinta. Não é ele exatamente sozinho que dá cor para o tecido, que dá cor para o seu cabelo. Ele fabrica a tinta e distribui essas tintas para aproximadamente, cada melanócito, para aproximadamente 36 células. Então, um melanócito é responsável por distribuir a cor para 36 células que estão próximas dele. Aí ele lança os melanossomas com a melanina, as células captam e ficam coloridas. Basicamente isso, tá ok? E o que dá cor para o nosso cabelo, o que dá cor para a nossa pele, né? O que dá cor para os nossos olhos é exatamente a melanina, tá? Então, a melanina, obviamente, é a proporção genética de cada um, que vai ter a coloração do cabelo até preto, de um cabelo até mais amarelo, bem clarinho. Então, essas variantes, quem está fazendo isso é a melanina. Ah, professor, mas e a cor dos olhos, a cor azul? É melanina, é azul? Não. Mas nas pessoas que têm cor de olhos claros, verdes ou azuis e variantes deles, verde e azuis, é porque não tem melanina nos olhos. Então, ela tem um recessivo lá, que veio do pai e da mãe, e aí ela não consegue produzir melanina na íris. Não produzindo melanina, por causa da incidência, do jeito que, da anatomia da íris dessa pessoa, ela vai ter cores diferentes para os olhos, né? No caso, azuis ou esverdeados. O restante, mesmo aquele castanho, castanho claro, cor de mel, todos eles têm melanina, e aí nas suas concentrações determinadas geneticamente, tá certo? E a melanina é na verdade, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ah, aqui, ó. Então tem as células epiteliais, né, e onde ficam os melanócitos distribuindo essa melanina que vai dar essa coloração para a pele do indivíduo. O que a gente tem é que a melanina, na verdade, é um pigmento de proteção. Ele protege o indivíduo, ou pelo menos tenta proteger o indivíduo contra agressões. Então, essa agressão pode ser tanto agressões, muitas vezes, mecânicas e crônicas, mas principalmente na nossa pele, com relação à agressão por raios solares. Então, toda vez que nós tomamos muito sol, né, esse sol incidindo na nossa pele, ele mata células, ele acaba sendo agressivo para as nossas células, e como resposta de proteção, os nossos melanócitos, eles entram em trabalho, né, eles aumentam o seu metabolismo, eles não se dividem, tá? Eles aumentam o metabolismo, produzem mais melanina, e lançam essas melaninas para as células.
Então, o aumento do metabolismo do melanócito faz com que a pele se escureça, então a pessoa fica bronzeada. Na verdade, esse bronzeamento se dá exatamente para que o organismo se defenda dos raios ultravioleta do sol. Então, o bronzear é um ato de defesa do nosso corpo. Aí você fala assim, professor, mas, eu sou muito branco, eu sou muito branca, e eu não bronzeio nunca, professor. Eu fico vermelha, ou vermelho, né? Sim, né? E aí? E aí que você inflama. Por quê? Porque sua genética, os seus melanócitos, ele não tem essa capacidade de metabolismo tão rápido para se defender aí, em questão de pouco tempo, você produzir e se defender desses raios solares. Isso é uma determinação genética. Então, se você é uma pessoa muito branca, nasceu assim e tal, e quando você vai ao sol, você fica muito vermelho, porque você fica inflamado, então esquece, não tem jeito. Tem jeito, tem. Só que aquele negócio, para você ficar bronzeado, você demanda um tempo muito maior, para que o seu melanócito tenha tempo de aumentar o metabolismo, até que ele consiga te defender de uma forma mais eficiente. Então, aquilo que uma pessoa que tem facilidade para pegar cor, fica metade do dia já no sol e já está, né, negão, aquela pessoa que é muito branca vai precisar de 10 dias para fazer isso. Só que isso é ruim, no seguinte sentido. Você, toda vez que você está obrigado a produzir, a se bronzear, o seu organismo a produzir mais melanina, é porque você está traumatizando as suas células da pele, né? Você está, na verdade, provocando um envelhecimento precoce dessas células. E aí o que acontece? Acontece que agora, quando é jovem, tudo é lindo e maravilhoso, mas quando a idade chegar, esses danos causados pelos raios ultravioletas, pelo sol, você vai ter que pagar um preço para isso, a conta vai vir, né? Ou com envelhecimento precoce da pele, com surgimento de câncer de pele, com surgimento de câncer de melanócito, que é o melanoma. Então, assim, eu acredito que não compense muito você fazer esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude. Então, negócio é bloqueador solar mesmo. Gabriela me perguntou, professor... Oi, pode falar. Quer dar pergunta da Gabi primeiro? Não, pode falar você, daqui a pouco eu já respondo da Gabi. Tá, e quem que é albino? Não tem melanina? Boa pergunta, dona Ana. Não tem melanina, sabe por quê? Porque a pessoa não tem a produção da enzima tirosinase. Quer dizer o quê? Ela tem melanócito, ela tem a célula, mas quando ela vai transformar a tirosina, lembra da tirosina que foi que não tem cor? Em melanina, ela precisa de uma enzima, essa enzima é chamada tirosinase. E o albino não tem esta enzima, por isso que ele não tem cor mesmo, né? Nem nos pelos, com relação aos olhos, sempre olhos claros, né? Mas não tem pigmentação na pele, nada disso. Portanto, ele é uma pessoa que não tem uma defesa importante, né? Por isso que a maioria tem problemas oculares, vão ter problemas de pele, etc. É que hoje a tecnologia faz com que nós tenhamos bloqueadores solares muito bons, né? Óculos de proteção ali contra raios ultravioleta muito bons. Então a pessoa consegue viver até razoavelmente normal, né? Mas a realidade é essa, a pessoa tem melanócito, mas não tem a melanina, porque não tem a enzima chamada tirosinase. E essa que você falou agora caiu em prova de concurso também, viu? Então, gravem bem que o problema não é não ter melanócito, é exatamente não ter a melanina por causa da ausência da enzima tirosinase. Diferentemente do vitiligo. Sabe aquele vitiligo? Onde a pessoa fica só com partes do corpo, principalmente membros superiores, parte do rosto e tal. Eu tenho. Com ausência de pigmentação. No vitiligo, o que acontece? O sistema imunológico da pessoa mata os melanócitos.
Aí a pessoa naquele local não tem melanócito. E melanócito é uma célula que não regenera. Portanto, morreu. Não tem como voltar. Então, perde-se o melanócito, porque o sistema imunológico atacou aquele melanócito, e aí ela perde totalmente a pigmentação nessas regiões. O que vai também explicar lá a pergunta da dona Gabi, que ela perguntou: quando o cabelo fica grisalho por conta da idade, significa que os melanócitos estão mais lentos na produção de melanina? Não. Significa que os melanócitos morreram mesmo. Eita! Então, deixa eu ver aqui. Até que tá bom ainda. Né? Meus 40 e pouco tá bom. Até que não tá tanto assim, não. Né? Mas é. O que aconteceu? Melanócito morreu. Morreu. E aí, né, não vai ter cor mesmo. Não tem melanócito. Melanócito morreu. Ah, professor, como é que regenera o bichinho? Não regenera. Essas células, uma vez mortas, elas não proliferam novamente. Por isso que a pessoa fica com aquele cabelo grisalho. Ah, aquele cabelo branco. O cabelo ali vai ser sempre branco. Porque exatamente. O negócio é passar, só se passar tinta, né? Passar tinta. Aí fica de novo com cor, né? Mas, senão, já era. Morreu. O melanócito não tem mais como ter pigmento. Oi, pode perguntar. Quem mais ia perguntar? Deixa eu te perguntar, e o melasma, ele seria uma forma de defesa ou um descontrole que acontece nessa célula? Uma pergunta interessante, Pedro. No fundo, é uma forma de defesa, mas em algumas pessoas é um descontrole. Então, um trauma constante e tal faz com que a pessoa tenha uma produção maior de melanina naquela região e pode ficar com melasma por trauma crônico, né? Mas muitas vezes são alterações hormonais, por vezes, principalmente gestantes e tal, que faz com que a pessoa tenha a propensão a produzir mais melanina naquela região por aqueles melanócitos específicos. E aí ficam com aquelas manchas no rosto, principalmente, né? Tá certo? Tem as duas formas. E pode ser as duas associadas, né? Então, traumas constantes ou até tomar muito sol numa época que a pessoa tem aí a gestação, que faz com que ela produza mais melanina. Então, a associação desses dois fatores pode fazer com que a pessoa tenha a produção dessas manchas, né? Em outras partes também, né? Oi, pode falar. No caso do pano Quando branco. um bebê ou uma criança nasce, tem gente que tem aquelas manchinhas que fala que é de nascimento, né? Uhum. Aquilo lá é uma deposição de melanina que só teve mais ali naquele local ou não? Aquelas pintas, tá falando de pinta, né? Ah, tipo uma manchinha, sabe? Quando o povo fala, tipo, ai, minha mãe coçou e ficou, sabe? Quando o povo fala assim. Não, é que muitas vezes são pintas. Aí você tem que analisar para ver se são pintas, por exemplo. E se forem pintas, exatamente uma neoplasia benigna de melanócito. Entendeu? Pinta é neoplasia benigna de melanócito. É o famoso nevo, né? O nome correto é nevo. Aí tem que ver se são pintas, se são efélides. Efélides são aqueles como se fossem sardas, né? Que são aqueles pintinhos, sim? Né? Que são sardas, no caso, chama efélides. Aí o que é uma efélide? É quando você tem aquele melanócito com um metabolismo maior do que os coleguinhas do lado. Ele produz mais melanina e fica com as sardinhas, né? Aquelas sardas. Tem o lentigo, que são essas outras pintas, só que eles não aumentam em quantidade quando toma sol. Então, tem várias, mas o que te mostra que quando tem um local mais escurecido, né, com mais pigmento do que o restante, é porque o melanócito naquele ponto, ou você tem uma quantidade maior dele, ou o metabolismo dele está alterado. Né? Ele produz mais melanina do que dos colegas outros melanócitos que estão próximos. Entendeu? Professor, Oi, pode no falar. caso do pano branco, que é aquelas manchinhas, sabe? O pano branco é micose. Ah, sim, não seria por conta de uma Não. né? Aí o pano branco é causado, uma micose, e é essa micose que leva à formação daquele tecido mais esbranquiçado. Mas não que exatamente matou os melanócitos, não. Tá? Entendeu? Sim.
é micose. A tínia negra, que também dá uma pigmentação mais escurecida, é por causa do fungo. É o fungo que faz isso, né? Tanto é que resolvendo, se não morreram os melanócitos, resolvendo, você já percebe que já, como é que fala? Ele volta à coloração normal. Assim como tem pigmentações que eu falei, como a tínia negra, que também é uma micose, né? Que quando a pessoa tem, ela fica com pigmentos assim, fica enegrecido a região. Mas também matou o fungo, era o fungo que estava ajudando na produção desse pigmento. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Posso seguir? Então, tá lá. O melanócito, melanina, a pigmentação básica da nossa pele, são duas que a gente fala, né? Da nossa pele. A pigmentação induzida e a básica mesmo, né? A pigmentação induzida é aquela que a gente enxerga sempre quando tem onde está batendo sol. Então, no seu rosto, no seu pescoço, no seu braço, que são locais onde bate sol. Então, na verdade, essa não é a cor real da pessoa. Né? Essa é uma cor induzida por radiação solar. A cor real de vocês, né, da gente, é aquela onde não bate sol. Então, muitas vezes aquele, faz tempo que eu não vou na praia, né, uso biquíni, ou naquela região onde o biquíni tampa, ou a sunga, o que seja, puxa ali, olha no espelho que esta é a sua cor real. Tá? Essa é a sua cor determinada geneticamente. Então, aquilo que você está vendo no seu braço é induzido. Né? Por quê? Porque sempre está lá com radiação solar e tudo mais. Tá certo? E a questão é aceitar a cor, né? Aceitar que não tem jeito. Né? Se a pessoa é branca demais, não adianta querer forçar a amizade para você achar que vai ficar bronzeado em 2 dias. É paciência, né? Vai ter que ter um tempo maior, só que, como eu disse, também vai ter aí o envelhecimento precoce, porque você tem que lesionar as células. Né? Então, aqui, a pessoa fica bronzeada exatamente por causa das lesões que a radiação solar e a luz ultravioleta causa na sua pele, nas suas células da pele, e aí, por causa dessa morte de células, o nosso organismo, para se defender, estimula a produção de melanina, e esse estímulo faz com que a pessoa se bronzeie. Portanto, o bronzeamento está diretamente relacionado à defesa do nosso corpo. Tá ok? E aqueles distúrbios que existem no pigmento. Oi, pode falar. Os slides não estão aparecendo. Oh, Jesus. É verdade. Só tá aparecendo eu. Agora tá lá, pera lá. É o que eu tô falando. Só que agora tá tudo no slide desenho, né? Que os distúrbios relacionados ao metabolismo do pigmento melânico são formação excessiva, que pode ser localizada ou generalizada, e essa formação excessiva, eu falei para vocês, por exemplo, são localizada, focal, né? São as sardas, ou as chamadas sardas e efélides é a mesma coisa, tá? Os efélides, né? O lentigo. Lentigo é igualzinho, só que aquele que quando toma sol não aumenta em número. Então, as sardas, os lentigos, e generalizada existe uma doença chamada doença de Addison, que é uma alteração na glândula suprarrenal, uma doença imunológica, que faz com que a pessoa perca o controle na produção de melanina, e aí tem uma distribuição irregular e uma produção excessiva de melanina pelo corpo todo. Mas é uma doença rara, não é comum de você ver isso, e a pessoa fica com pigmento, assim, escurecido até na palma das mãos, né? Até dá perigoso aparecer nos dentes, é um negócio interessante. Mas óbvio que não é interessante para o paciente, né? E existe aquela ausência ou formação deficiente da melanina, que no caso pode ser focal, ou seja, pontual, né, no vitiligo, que é o exemplo dessa foto, ou algumas vezes com uma hanseníase, no caso da famosa antiga lepra, queimadura,
Por que queimadura, professor? Porque quando você queima, você mata, dependendo do grau da queimadura, é claro, você mata o melanócito, e uma vez que o melanócito morreu, ele não regenera, foi isso que nós falamos. Ou generalizada, né? O exemplo que eu falei do albinismo. Lembra, albinismo é porque a pessoa não tem a enzima chamada tirosinase, tá? Ela tem o melanócito, mas não tem tirosinase. Enquanto que aqui no vitiligo, a pessoa não tem o melanócito, porque o sistema imunológico foi e matou esse danado desse melanócito. Beleza. Professor, Oi, pode falar. Pode falar. eu tava em diminuição do computador. Hum, Eu lembrei agora, tem gente, principalmente mulher, que, tipo assim, tem todo o cabelo de uma cor e tem só uma mecha branca. uhum. O que é? É naquela mecha branca, os melanócitos morreram. Agora, por que que eles morreram, não dá para saber. Ou a pessoa até talvez saiba, mas é aquele local daquela mecha, os melanócitos não estão lá. Ou se morreram, ou não apareceram ali, ou não se desenvolveram. Algo aconteceu que não tem melanócito, por isso que tem aquela faixa. Obviamente, exceto aquelas que pintam, né? Mas se não pintar, se for natural, é assim. Tá? Eu tenho um irmão, meu irmão tem só um irmão, né? E o meu irmão, ele tem né? Quando começaram a aparecer os cabelos, ele tem uma mecha branca aqui também, né? Bem aqui em cima, assim, uma mecha branca, sempre foi assim, né? Quer dizer, naquele ponto da mecha branca, ele não tem o melanócito produzindo melanina. E aí surgem essas mechas brancas. Agora, também por que aconteceu? Até a gente não sabe, né? Porque ele praticamente de pequeno sempre foi assim. Então, provavelmente nasceu com essa ausência de melanócito pontual naquele local. Certo? Beleza. Então tá bom. Como é que eu tô tentando, eu estava falando para você, eu tô tentando lembrar o nome daquela que é do 101 Dálmatas, né? Que tem, que é famosa, que tem um cabelo assim. Como é que é o nome daquela danada lá? É. O que isso tem a ver, né, professor? O professor tá doido. Tá tentando lembrar a atriz lá que tem. Atriz não, que é nome, tipo. Tem Malévola, esse negócio. Tem uma lá que do 101 Dálmatas, acho que ela tinha uma mechona assim, branca. Ah, tá bom. Não vem ao caso. Talvar, temos hemoglobina e derivados. Agora vamos para um segundo pigmento aí. Professor, olha o chat, responderam lá. Ah, me responderam. Ah, é que o povo também tem vergonha de falar. Deixa eu ver. Cruella. Isso mesmo. Olha, eu já não ia dormir, né? Sabe quando você fica, putz, eu sei o nome, eu sei o nome, eu sei o nome. Cruella. É isso mesmo. Beleza. Oxe, Maria. Então, bom, obviamente que a primeira coisa, e o professor aqui é xarope essas coisas, acho que a maioria de vocês também. A primeira coisa que eu ia fazer, a hora que fechasse e acabasse a aula, é que eu ia fazer? Entrar no Google e... Como é que era o nome dessa... Como é que era? Minha mãe, Cruella. Isso é bom, viu, né? Tem essas curiosidades, mas óbvio que não seria agora necessário isso, mas depois é bom, mas vocês têm que usar esse tipo de curiosidade, né? Igual tem essas curiosidades, para outras coisas, principalmente para a área de vocês agora, né? Não ficar assim, só com o superficial, né? Aprofundar mais, não. Vamos procurar mais, saber mais, né? Vamos entender mais. E aí entra lá no Google, que hoje o Google responde quase tudo, né? Quase tudo. Tem coisas que ele não responde. Aí a gente procura no livro. Beleza, então agora temos. Agora vamos para o outro pigmento aí, importante para a gente. E hoje a aula acho que vai acabar bem cedinho, tá? Porque só tem de mais importante agora a hemoglobina e os seus derivados. Depois o resto é só restolho. Mas beleza, a última aula tá jóia. A hemoglobina é aquele pigmento que contém ferro, por isso que ele tem uma cor vermelha, que dá essa cor vermelha para as nossas hemácias.
é aquele pigmento responsável, portanto, por nosso sangue ser vermelho. E é ele que ajuda no transporte de oxigênio e gás carbônico dos tecidos para os pulmões, dos pulmões para os tecidos. Tá? Então, o nosso sangue, a nossa cor, muitas vezes por translucidez, você enxerga os microvasos, essa cor mais mais avermelhada, mais rosa, etc., é por causa da hemoglobina, que é este pigmento que está dentro das nossas hemácias, ou dos nossos chamados glóbulos vermelhos. A partir do momento que as hemácias são destruídas, ou são destruídas naturalmente, ou são destruídas porque deu tempo de vida dela, ou por alguma doença, essas hemácias liberam, então, essa hemoglobina, e a hemoglobina, ela é transformada em 2 tipos básicos de pigmentos. Ela é transformada na hemosiderina e na bilirrubina. De novo, então as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, quando eles são destruídos por alguma razão, elas liberam esse pigmento vermelho, chamado hemoglobina, e este pigmento vermelho vai ser transformado em 2 outros tipos de pigmentos, na hemosiderina ou na bilirrubina. Tá? A hemosiderina é um pigmento que, na verdade, é uma forma de armazenar o ferro, para ele poder ser utilizado novamente. Então, a hemosiderina tem uma cor meio de ferrugem, tá? Então, é uma forma de armazenamento de ferro. Então, aqui dá para você ver, né, esses pigmentozinhos meio enferrujadinhos aqui, são de hemosiderina, é um pigmento acastanhado, que aparece no interior das células, e quando a pessoa tem muito desses pigmentos, ele vai aparecer lá na biópsia, ou num pedaço do tecido que você olha no microscópio, e você vê nessa região, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui é rim, tá? Os túbulos renais. Então, aparece isso daqui, e a partir do momento que o organismo vai utilizando esse ferro da hemosiderina, ele vai desaparecendo do local, ok? Então, a hemosiderina é um pigmento para armazenamento de ferro, e ele veio da hemoglobina, ok? Este outro pigmento, que é a chamada bilirrubina, é um pigmento também de coloração amarela, que vem da degradação, da decomposição desta hemoglobina. Então, a hemoglobina, né, que dá a cor vermelha, ela tem, na verdade, 2 grandes componentes. A globina, que é uma proteína, e o grupo M, que é aquele que contém ferro, que tem a cor vermelha. Tá? Então, a globina, ela é utilizada, é reutilizada, e o grupo M, muitas vezes, ele vai sofrer um processo de oxidação e redução. Então, vai vir a hemioxidase e o citocromo P450, que são produzidos pelo seu fígado, e vai transformar esse pigmento vermelho em um pigmento verde, chamado biliverdina. E aí vem uma outra enzima, chamada bilirrubina redutase, que transforma esse pigmento verde, chamado biliverdina, em um pigmento amarelo, chamado bilirrubina. Ah, professor, mas eu acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Sim, você já ouviu isso daí quando nós falamos, por exemplo, de hematomas, ou quando depois eu falei para vocês de hepatites, né? Por quê? Porque num hematoma, numa pancada e aquele arroxeado na pele, se você prestar atenção, você vai ver que inicialmente está o mais avermelhado e arroxeado, porque a hemoglobina está no meio dos seus tecidos, né, as hemácias, só que elas vão sendo degradadas. E aí, a hemoglobina das hemácias vai sendo transformada em biliverdina, depois de 3, 4 dias, nem isso. E começa a ficar verde aquele hematoma. E depois essa biliverdina vai sendo transformada em bilirrubina, que tem uma cor mais amarela. E aí você vê que aquele machucado tá, aquela pancada, onde você toma pancada, está mais amarela. E aí, professor, e depois desse amarelo? Esse amarelo é removido pela nossa corrente sanguínea, né, ou pelo sistema linfático, ele é removido, e ele vai para o seu fígado. Chegando no fígado, esse pigmento amarelo, ele sofre uma transformação, uma conjugação, que nós chamamos,
e agora ele pode ser excretado pela nossa bile, né? Então, ele vai metabolizado no fígado, ele vai para a bile, para a vesícula biliar, formar a bile, e desta vesícula biliar, onde ele é armazenado, ele é jogado no nosso intestino delgado, chamado duodeno, né? Então, ele vai lá com o duodeno, joga no duodeno, e essa bilirrubina no nosso intestino, ali no intestino delgado, ela serve para quebrar gordura. É como se fosse um detergente, tá? Então, ele é jogado lá no nosso intestino, e lá no intestino ele muda também de nome, agora ele vira estercobilina, e sai junto com o seu cocô, né? Por isso que, normalmente, o seu cocô tem a cor mais amarelada, mais ocre. Ah, professor, nunca reparei. Então, quando você for ao banheiro, você vai lá e vai dar tchau para o seu cocô. Então, faz o cocô, antes da descarga, você olha para o tchau, cocô, né? Assim que o pessoal ensina a criança. Tchau, cocô, para não se apegar ao cocô. Ah, tchau, cocô. Aí o cocô vai embora, né? Aí você olha e fala, ah, era mesmo. Tal, só que lembre que tem toda uma mistura relacionada às cores do seu alimento também, né? Então, dependendo do tipo de alimento que você comeu, obviamente que ele vai ter uma cor um pouco diferente, mas a base dele, normalmente, ela é amarelada por causa da bilirrubina. Aí, o que eu me lembre com vocês, que eu me lembro que eu falei para vocês, foi o seguinte: uma pessoa, por exemplo, com uma inflamação no fígado, uma hepatite, ele não consegue transformar essa bilirrubina para que ela possa ser eliminada. Então, a bilirrubina, ao invés de ser eliminada lá nas suas fezes, ela fica passeando no corpo do indivíduo, o que dá uma característica que nós chamamos de icterícia, mais conhecido popularmente como amarelão. A pessoa fica ictérica, fica todo com o corpo amarelo, com a esclera, que é o branco dos olhos, todo amarelo, o que mostra que essa pessoa está com uma alteração no metabolismo de bilirrubina. E a alteração no metabolismo de bilirrubina pode me indicar aí quatro possibilidades, tá? Primeiro deles, você está tendo uma formação excessiva de bilirrubina, porque está tendo muita hemácia morrendo. Por que disso? Não sei, estou só falando que é uma alteração que leva ao excesso de bilirrubina. Então, a morte de muitas hemácias. Aí pode ser N doenças que podem fazer isso. Uma outra alteração, que a criança nasce com muita bilirrubina, tá? Um pouquinho ictérica é normal, chamada icterícia neonatal. A criança nasceu um pouquinho amarela. É normal porque o fígado ainda não está trabalhando direito. Mas com o passar do tempo ali, né, logo depois que a criança nasce, o fígado começa depois já a melhorar o seu metabolismo e essa bilirrubina desaparece. Mas existem crianças que nascem com um defeito genético, né? Esse defeito genético nos hepatócitos faz com que ela tenha muita bilirrubina. E aí é uma síndrome chamada síndrome de Crigler-Najjar, tipo 1, também conhecida como kernicterus. E aí a pessoa vai ter problemas graves por causa desse excesso de bilirrubina, podendo até ter retardo mental, alterações aí mais graves do cérebro, tá? Uma outra possibilidade dessa bilirrubina em excesso é por causa do hepatócito inflamado, né? Então, uma hepatite, algumas doenças tóxicas para o fígado vai levar a um excesso de bilirrubina, porque, como eu disse, o fígado é o grande responsável por pegar essa bilirrubina e jogar essa bilirrubina no intestino delgado, tá? E existe também a possibilidade de estar tudo funcionando bonitinho, você está produzindo a bilirrubina certinho, está indo lá para o teu fígado está metabolizando, só que quando ele joga na bile, a bile está obstruída por um cálculo biliar, por exemplo, né? Então, aí o cálculo não deixa, tá literalmente tampando, obstruindo essa saída, e aí ela começa a acumular a bile na sua vesícula biliar, e isso extravasa para o seu corpo e a pessoa começa a ficar amarela. Tá certo? Então, é uma outra causa do excesso de bilirrubina. É aí, duas imagens da criança com uma icterícia neonatal, normal, depois ela vai voltar
a coloração normal, e aqui já há uma pessoa com problema, né? E olha como fica a esclera dos olhos. Então, não pense você que é aquele amarelinho que quando você acorda, muitas vezes de manhã cedo, você olha assim, né? Fala assim, nossa, acho que eu tô meio amarelo. Não, é um amarelo assim, amarelo mesmo, entendeu? Você vai ver, todo mundo que passar por você vai olhar e falar assim, gente, tá acontecendo alguma coisa com essa pessoa. E isso é icterícia, tá? Não é aquele, eu acho que eu tô meio amarelo, sabe? Aquele negócio que a pessoa acorda e não acordou direito, tá cheio de remelo no olho e não tá olhando direito pro espelho e acha que tá meio amarelo. Não é. É amarelo mesmo, tá? Tanto é que a pessoa que tem esse excesso de bilirrubina passeando pelo corpo, quando ela sua amarelo. Se tiver com uma camisa branca, a camisa fica amarela, né, de tanta bilirrubina que tem. Bom, o outro pigmento endógeno que eu tinha falado para vocês, então falamos da melanina, falamos da bilirrubina e seus derivados. O outro pigmento endógeno é a lipofuscina, né, que tem uma coloração mais amarronzada. Qual que é o interesse clínico dessa lipofuscina? Basicamente nenhum. Né? E quando que vai acontecer? Nada, simplesmente é um pigmento do nosso corpo que é encontrado em células, principalmente em indivíduos mais idosos. Acredita-se que este pigmento seja um lixo celular, ou seja, aquela célula que já viveu muito e o resto metabólico dela, que ela vai deixando num cantinho lá do citoplasma, pigmenta e fica com essa cor chamada lipofuscina. E daí? E daí que nada. Só que isso também eles gostam de colocar em concurso. Esse nome lipofuscina, a única coisa que você tem que saber é que é um pigmento relacionado ao envelhecimento das células, sem significados clínicos, basicamente. Lipofuscina. E os exógenos são aqueles que vêm de fora. Né? Os endógenos são esses três que eu falei para vocês, e os exógenos são aqueles que vêm de fora. O que caiu no concurso lá foi a antracose. O que é essa antracose? São aqueles pigmentos à base de carvão. E aonde que eu vou achar isso aí? Vai achar esse pigmento nos pulmões do paciente, que inalam muito carvão. Aí você fala, mas como assim? Inala carvão? Porque trabalha em carvoaria, tanto carvoaria mineral, quanto carvão vegetal, por exemplo, que faz fazer churrasco. Pessoa que trabalha muito com isso, respira essas partículas de carvão, e aí os macrófagos do pulmão, chamados macrófagos alveolares, eles fagocitam esse carvão, só que eles não conseguem degradar o carvão, fica armazenado dentro do macrófago. E aí você olha na peça, por exemplo, né, anatômica, lá ao microscópio, e você vê o macrófago todo preto. E é uma pigmentação chamada antracose. Óbvio que o excesso disso daí pode levar aí a uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a um enfisema pulmonar, mas aí tem que ser um excesso mesmo. Porque você, olhando para a pessoa, você não vai saber nunca. Eu precisaria pegar um pedaço, né, fazer uma biópsia do pulmão para ver se ele está com antracose. Por isso que eu falei que para a odontologia não tem significado clínico nenhum. Né? Assim como a siderose também, né, que é siderose, lembra de siderúrgica, está relacionado ao ferro. Então, a mesma coisa, a pessoa inala ferro e essas partículas de ferro inaladas nos pulmões dão uma coloração de ferrugem. Tá? O plumbismo já dá para a gente ter uma noção, né, da importância dele na odontologia. Por quê? Porque a pessoa que está com uma contaminação por chumbo, ele muitas vezes apresenta na gengiva um tom, umas manchas mais azuladas. Olha, azulada assim é forçar muito a amizade, tá? Eu já vi intoxicação por chumbo e falar para você que fica com linha azulada é difícil de você falar. Ele fica com uma linha mais, parece mais um cinza, né? Igual o pessoal fala meio titânio, assim, um cinza meio escurecido. Então não fica com aquele pigmento com cara de mancha, né? Com cara de melanina,
mas é um pigmento esquisito, vamos dizer assim. Você olha e fala assim, tá esquisito isso aqui. Que é por causa do albuminato de chumbo, ok? Mas também é muito raro isso acontecer, né? Já aconteceu em algumas cidades quando você tinha aí os lixões e tudo mais, né? Ou deixava produtos aí eletrônicos descartados de qualquer jeito, porque aí ele tem muito chumbo, esse chumbo era absorvido pela terra, entrava no lençol freático e contaminava a água das pessoas beberem. Então, aconteceram alguns casos, mas talvez acho que o mais emblemático foi em Bauru, por causa de uma fábrica de baterias de carro, que deixou as baterias ao relento, deixava as baterias velhas ao relento, chovia, e o chumbo das baterias penetrou lá no lençol freático e contaminou toda uma região lá da cidade de Bauru com chumbo. E aí foi descoberto, se eu não me engano, essa contaminação na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, onde o pessoal viu e identificou essa contaminação pela coloração, essas manchas na boca desses pacientes, e aí pediu lá para vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e tal, ir atrás, e aí descobriram que era uma fábrica de baterias que contaminou o solo. Uma até bateria conhecida, chamada Ajax, eu acho que ainda existe essa fábrica, quase quebrou de tanta indenização que eles tiveram que pagar para a população toda da região, porque isso também está relacionado aí à teratogenicidade, a crianças nascerem com problemas mentais e deformações, o negócio é complexo, tá? E por fim, os pigmentos exógenos chamados tatuagens, né? Existe a tatuagem normal, e existe uma na boca, que nós vamos ver no segundo semestre, que é causada pelo amálgama. Acho que vocês já sabem o que é o amálgama, aquele produto que se utiliza com prata, mercúrio, etc., que dá aquela restauração cinza nas pessoas. E aquele lá tem prata, tem cristais de prata ali, né? Limalhas de prata, que muitas vezes caía no tecido e penetrava como se fosse uma tatuagem, e a pessoa fica com uma mancha próxima desses amálgamas no tecido, que na verdade é uma tatuagem chamada tatuagem por amálgama, ok? Que dá para ver na radiografia, muitas vezes tira a radiografia, fica aqueles pontinhos radiolúcidos que a gente fala, né, mais branquinhos, que na verdade são as partículas de prata que você consegue observar na radiografia. Aí você já bate no martelo que é uma tatuagem por amálgama, sem necessidade de tratamento, tá ok? É isso. Olha que beleza. Hoje nós batemos o recorde, hoje foi muito, muito rápido. Acabou, já, porque acabou o conteúdo. Se vocês quiserem que eu fique contando histórias aqui, eu fico. A gente pode falar muita história, para mim, então tá suave na nave. Ó, que bacana, acabamos o conteúdo do semestre, então já foi tudo que tinha que ser dado, nós demos. E em cima do tempo, sem muita pressa, eu acho que as aulas saíram bacanas sem pressa, né? Tá ok? Então não se esqueçam que a prova de vocês não é na semana que vem, é na outra semana, né? E se tudo der certo, se vocês forem bem, né, já praticamente estarão de férias. Olha que maravilha, né? Aí dá para se dedicar a outras coisas e não só também aproveitar e dar uma revisada. Lembra que férias de verdade, só depois que você estiver trabalhando na área, ganhando o seu dinheiro, aí você pode pensar nas férias. Enquanto você é estudante, a minha dica é revise, volte a ler, dá uma olhada nas matérias que passaram, na minha parte de patologia, dá uma olhada na parte de anatomia, fisiologia, microbiologia, imunologia, histologia, né? As IAs da vida, porque como nós estamos falando de concurso público, em concursos públicos, bons concursos públicos, normalmente as questões que mais selecionam as pessoas são das áreas básicas, e não exatamente das áreas clínicas, ok? Deixa eu desligar aqui, interromper a gravação.